Pois é, meus amigos, o clima em Brasília não tá nada agradável. Claramente houve um racha, uma ruptura no regime. Regime esse composto por PT barra Lula barra parte do judiciário barra legislativo na figura de Rodrigo Pacheco, Alcolumbre e Hugo Mota. Parece que houve ali um entreveiro entre eles. Bom, dois motivos principais deixam isso evidente. O primeiro é a indicação de Pacheco para o STF. Falamos sobre isso no vídeo de ontem, né? A princípio houve ali um acordo entre o Lula e o Pacheco, para que o Pacheco fizesse todas as vontades do Lula, né? Enfim, aquele joguinho de cartas marcadas, né? Tudo combinado e tudo mais. E resumindo, o Lula deu um pé na bunda do Pacheco. Eles fizeram um acordo, né? O Pacheco entrou com a bunda, o Lula entrou com o pé, levou um pé na bunda. Não vai mais ser indicado para o Supremo. Que peninha de você, né, Pacheco? É o mínimo que você merece, é o mínimo, né? E o outro é justamente o PL antifacção. Cara, ontem surgiu a informação, o Marcel Van Hatten trouxe, que foi colocada uma emenda no PL antifacção que proíbe a votação de presos provisórios. Cara, isso aqui é excelente. Agora tá explicado por que o Lula, por que o PT, por que a esquerda esbravejou tanto contra esse PL. Não tem nada a ver com Polícia Federal, não tem nada a ver com recursos para onde vai. Não. É voto. Preso não pode mais votar. Isso aí tá deixando essa galera louca. Sabe por quê? Eu fui pesquisar, eu não sabia, né? Porque tem uma diferença. O preso que está cumprindo aquela prisão chamada prisão-pena, né? Que tem a condenação definitiva, ele já não pode votar. Só que esses presos, eles não são a grande maioria, tá? A maioria são de presos provisórios, aqueles que estão aguardando condenação. Esses podem votar, né? Então, a população desses presos é de mais de 200 mil. 213 mil aqui, segundo a Senapen, que é a Secretaria Nacional do Departamento Penitenciário. 213 mil, isso no ano passado, esse ano deve ser maior ainda esse número, ou seja, considerando que o Lula tem 80 e tantos % dos votos nos presídios, eles vão perder aí mais de 200 mil votos, cara. Meus amigos, 200 mil votos aqui elege um deputado federal por qualquer estado do Brasil. É voto pra caramba. A eleição presidencial, olha só, com muitas aspas, foi decidida em menos de 2 milhões de votos, 1 milhão e poucos votos. Já imaginou? Menos 200 mil aí nessa conta ia ficar mais apertada ainda. Qualquer detalhezinho ali, uma fala errada, né? O radiolão não acontecendo, o Bolsonaro podendo falar as verdades do Lula, pronto, já virava a eleição. Vocês estão entendendo? Estão entendendo por que a esquerda esbravejou tanto e falou tanto contra esse PL antifacção? Pois é. E aí, meus amigos, o desgoverno culpa o Mota por ter avançado com o projeto mesmo sendo de desagrado do Lula, né? Olha só. Hugo Mota postou o seguinte no Twitter: não se pode desinformar a população que é alvo diariamente do crime, com inverdades. É muito grave que se tente distorcer os efeitos de um marco legal de combate ao crime organizado, cuja finalidade é reforçar a capacidade do Estado na segurança pública. Quer dizer, o PL antifacção, ele não saiu como a gente esperava. Acho que o ponto principal era equiparar as organizações criminosas, facções, né, como terroristas. Esse era o ponto principal, mas o STF entrou no meio e já disse ali, sinalizou, porque essa gente sabe, né? Eles sabem, tem interlocutores ali, se for para frente assim, a gente vai declarar inconstitucional, né? Então o STF, como boa democracia relativa que o Brasil se tornou, para ser bem brando com as palavras aqui, entrou em campo e proibiu, não vai equiparar essas facções a organizações terroristas. Por quê? Porque eu não quero. Basicamente é isso. O STF tem esse poder? Não. Poderia fazer isso? Não, porque a própria Constituição, tá? Esse livrinho aqui, que essa gente aí parece desconhecer, preconiza a independência entre os poderes. Então é dever do legislativo legislar. Não deveria sofrer ameaças, chantagens ou interferência de qualquer tipo do STF, mas tem o tempo todo. O próprio Barroso se orgulhava de dizer isso. Olha, o voto impresso não foi para frente porque eu não deixei, porque eu fui lá fazer lobby na Câmara. Ele claramente disse isso. Para mim já é motivo de impeachment, de prisão, né? Mas tudo bem. E aí, meus amigos, o Hugo Mota, ele pôs para frente esse projeto
E, embora não tivesse aquilo que a gente gostaria, a equiparação como grupos terroristas, muita coisa boa foi aprovada. O aumento de pena, vai ter até o triplo da pena. Então, o criminoso, ele não vai mais ficar 5 anos preso. O membro de facção criminosa, ele vai ficar aí 20, 30, 40 anos. E pode até perder a progressão de regime, que também está incluído no texto. E o ponto que na minha opinião, é um dos mais importantes, é justamente o preso não poder mais votar, o provisório. Para mim, o preso, cara, ele tinha direito a não ter direito. É inadmissível que um cidadão de bem, uma pessoa que não comete crimes, que anda na linha, que cumpre as leis, que paga impostos, que contribui para o avanço e continuidade da nação, que o voto dessa pessoa tenha o mesmo peso de um delinquente, de um criminoso, de um ladrão, de um estuprador, de um criminoso da pior espécie. É inadmissível que essas duas pessoas tenham o mesmo voto, sabe? Tenham o mesmo peso. Então, o criminoso, óbvio, isso aqui não devia nem estar sendo discutido, ele não deveria ter direito ao voto. Então, isso aqui é excelente. Por isso, explica aí que realmente eles estão nervosos aí com a aprovação dessa emenda, né? Após derrota no PL antifacção, base Lula admite ruptura com Hugo Mota, tá? Então não é da nossa cabeça, realmente essa ruptura aconteceu. Também pode ser porque a eleição está chegando e o Mota talvez vislumbre aí uma possibilidade maior de estar alinhado à direita para a reeleição do que à esquerda. Acho que o Mota consegue entender isso aí, né? Na verdade é algo óbvio. E ligações recusadas e clima de ruptura. A tensão entre Alcolumbre e governo. Então, os interlocutores do governo não conseguem falar com o Alcolumbre. Por quê? Porque, obviamente, ele está chateado, né? Houve um acordo, a vaga era do Pacheco, o acordo foi lá atrás, tá? Quando o Pacheco estava prestes a... Isso aqui é conjectura minha, mas, enfim. Quando o Pacheco estava prestes a terminar o seu mandato como presidente do Senado, houve aí esse acordo. Olha, Pacheco, você costura aí o apoio para o Alcolumbre te substituir, tá? Até agora você foi um soldado leal, você fez as vontades do sistema, manteve o regime aí, ok. Então, você continua com esse trabalho colocando o Alcolumbre no seu lugar. Em troca, você está com o seu lugar garantido lá no STF. O próximo que sair é você que vai para lá, né? Aí saiu o Lewandowski, não foi o Pacheco, saiu... Agora, o Barroso também não foi o Pacheco, né? E antes disso já tinha saído o ministro Marco Aurélio, foi o Marco Aurélio o último a sair? Agora eu me esqueci. Enfim, foram 3 vagas que o Lula indicou, vai indicar agora com o Bessias 3 vagas, e o Pacheco não estava presente. Ou seja, o acordo não foi cumprido. E o Alcolumbre, sendo cota específica do Pacheco, né? Tendo ali de muito tempo essa parceria, está aí rompendo com o governo Lula. Não atende as ligações, não tem acordo, então vai ficar difícil. O Lula vai ter que abrir muito as pernas aí se ele quiser aprovar o Bessias, o office boy do PT, para o STF. Além do mais, o PL antifacção saiu agora da Câmara e está indo para o Senado. Nada, eu vou repetir para vocês, nada impede que, se essa ruptura continuar, lá no Senado não possa ser incluído o destaque que vise equiparar as facções a grupos terroristas, né? E piorar para o PT ainda mais esse projeto, dentre outras questões. Nada impede, tá? E aí, no caso, tendo uma emenda nova, voltaria para a Câmara. Na Câmara a gente tem maioria, ia ser aprovado lá também, e aí volta para o Senado para ser ratificado. Ele precisa ser aprovado nas 2 casas, tá? Então nada impede que isso aconteça. O governo vai ter que fazer muita coisa aí se quiser reverter a situação. E na minha opinião, o Lula ele vai ter que escolher ou um ou outro. Os dois não dá. Porque, como eu já disse, a maioria que o Lula tem no Senado é fisiológica. Então ele tem uma maioria desde que ele pague, desde que ele tenha ali alguma compensação. E eu acho que ele não tem margem para compensar esses 2 itens, a indicação do Bessias e barrar questões ali no PL antifacção. Ele vai ter que fazer uma escolha. Qual será? Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.